Olá, bem-vindo ao quadro. Hoje nós vamos estudar a relação entre a corrente induzida e o movimento relativo entre um ímã e um circuito elétrico. No nosso caso, nós temos um ímã com os polos norte e sul, portanto, as linhas de campo são nesta direção, de cima para baixo. Quando este ímã se move para a direita e este circuito fica parado, as linhas de campo se movem da esquerda para a direita. É como se o condutor elétrico se movesse da direita para a esquerda. Quando isto acontece, nós notamos uma corrente neste sentido. Se existe uma corrente por causa do movimento relativo entre o ímã e o condutor, esta lâmpada se acende e o ponteiro do amperímetro indica a corrente em uma determinada direção. Agora vamos analisar o caso em que o ímã e o circuito elétrico se movem na mesma direção, no mesmo sentido e com a mesma velocidade. Se isso acontece, o condutor não apresenta movimento relativo em relação às linhas de campo. Portanto, nós não temos corrente elétrica e a lâmpada não acende. De novo, nós temos um ímã, e aqui estão as linhas de campo, na vertical, de cima para baixo, e vamos supor que agora este ímã se move da direita para a esquerda, enquanto o circuito elétrico fica parado. Este movimento é equivalente ao condutor se movimentar da esquerda para a direita. Quando isto acontece, vai circular corrente, porém num sentido diferente do primeiro caso. Quando esta corrente circula, a lâmpada se acende e o ponteiro do amperímetro agora indica corrente no sentido contrário. De novo, se não existe um movimento relativo entre as linhas de campo e o condutor, significa que não existe movimento relativo entre o ímã e o condutor. Portanto, nós não temos corrente. A conclusão que a gente tira dessa aula é que existe uma relação entre o sentido da corrente e o movimento relativo entre o ímã e o circuito. Ou, se você preferir, entre o campo magnético e o circuito. Se a velocidade relativa entre o circuito e o campo magnético for igual a zero, nós não temos corrente. Essa corrente é igual a zero. Se não existe corrente, também não existe força eletromotriz induzida. Agora vamos fazer um exemplo onde há movimento relativo entre um corpo e as linhas de campo magnético. Nós temos as linhas de campo magnético nesta direção e o campo magnético é igual a 4 vezes 10 elevado a menos 5 Tesla. Mergulhado neste campo magnético, nós temos um avião. E este avião se move com uma velocidade igual a 720 km por hora. A distância entre as extremidades das asas do avião é igual a 30 metros. Nós queremos descobrir a força eletromotriz induzida entre as extremidades das asas do avião. Nós já aprendemos que força eletromotriz é igual ao produto entre campo magnético, comprimento do condutor e velocidade. O campo magnético é igual a 4 vezes 10 elevado a menos 5 Tesla. O condutor, neste caso, são as asas do avião, e o comprimento deste condutor é a distância entre as asas, que é igual a 30 metros. A velocidade com que o avião se move é de 720 km por hora, mas nós precisamos utilizar uma velocidade em metros por segundo. Portanto, é só dividir 720 km por hora por 3,6, que é igual a 200 metros por segundo. Se você tiver ficado com dúvida aqui, é só dar uma olhadinha nas aulas de cinemática.
Bom, nós dividimos esse 720 por 3,6 e a nossa conta ficou 4 vezes 10 a menos 5 vezes 30 vezes 200. 30 vezes 200 é o mesmo que 6 vezes 10 elevado a 3. 4 vezes 6, 24. 10 a menos 5 vezes 10 a 3, 10 a menos 2. Portanto, a diferença de potencial entre as extremidades das asas ou a força eletromotriz é igual a 0,24 volts. Você observa que, por causa do movimento relativo entre o avião e as linhas de campo magnético, surgiu uma força eletromotriz induzida entre as extremidades das asas do avião. É isso aí, pessoal. Um grande abraço e até a próxima!